Então, continuando, ao clicar sobre um arquivo aqui de classe, que é o appconfig, ele abre ele aqui acima em abas, tá? Você pode abrir quantos vocês quiserem e mostra aqui as informações relacionadas ao fonte dele. Isso é, obviamente, se for um arquivo de classe. Um arquivo de formulário, ele vai mostrar o formulário, nós vamos ver já já. Eu estou dando zoom aqui. Para dar zoom, você pressiona o Ctrl e utiliza o scroll do mouse. Eu vou utilizar bastante isso, até mesmo para facilitar a visualização aí quando eu estiver programado. Aqui embaixo uma barra de rolagem para que você consiga então rolar o código caso seja necessário. Aqui acima nós vamos ter então dois painéis, como eu tinha falado. Nós vamos ter aqui o gerenciador de servidores, que nós só vamos começar a trabalhar quando eu começar a fazer a comunicação com o banco de dados, e temos aqui a caixa de ferramentas, que nós vamos somente utilizar, obviamente, quando eu estiver aplicando em formulário. Aqui, como é um arquivo de classe, ele fala que não há controles utilizáveis para esse tipo de objeto em que eu tenho aberto, tá joia? Se porventura você fechar algum painel, como eu fiz fechando os dois aqui, você tem eles novamente aqui no menu janela. Então, no menu janela, você tem aqui as opções de redefinir o layout da janela para o padrão, que é o que ele estava aberto inicial, com essas janelas que são utilizadas aí, né, são as principais. E aqui você vai ter também algumas opções de criar um novo layout e salvar esse layout. Nós não temos aqui nenhum outro tipo de layout salvo. E temos aqui também a própria opção de janelas, né, onde ele vai te mostrar o tipo de janela que você tem aberta aqui, se você quer ativar ela indo para aquela janela, que é a appconfig, fechar, entre outros. Isso é quando você tem um projeto muito grande, aqui você já abriu várias e várias classes, então você quer passar de uma para outra. Como vocês viram, ele não tem muita coisa, né? Ele tem aqui basicamente dois painéis visíveis e dois painéis aqui que você pode maximizar eles, ó, clicando sobre eles, que nós já vamos entender para que serve. Então, ok. Aqui ele me mostra a configuração do projeto. Basicamente, é um projeto em framework na versão que nós deixamos, que é a mais recente, 4.6.1, que eu posso alterar aqui. E a codificação na qual nós vamos trabalhar. Sempre o TF8 para que ele aceite caracteres especiais e acentuação, né, que nós utilizamos atualmente na nossa linguagem. Se eu precisar de adicionar algum recurso dentro do meu projeto, é botão direito sobre o projeto, da mesma forma que eu falei para o projeto multiplataforma, adicionar item, novo item. Dentro aqui das opções de novo item, ele vai me dar os itens relacionados ao tipo de projeto em que eu tenho aberto. Então, se você está trabalhando com um projeto desktop, você vai ficar limitado a alguns recursos. Posso trabalhar aqui com módulo, com classe, com interface, né, com componentes, com XML, com vários tipos de arquivos, mas relacionados, obviamente, a este tipo de projeto. Nós vamos utilizar aqui, ó, as opções. Aqui ele tem filtrado, tá joia? Então, se eu quero trabalhar com código, eu vou poder utilizar módulo, eu vou poder utilizar classe, né? Eu consigo, então, trabalhar das duas formas aqui. Nós temos também as opções de interfaces. Aqui eu tenho opção para conexão com banco de dados, as opções aqui, né, para imagens, outras opções para tipo de arquivo de texto, opções para SQL Server que nós vamos utilizar e algumas classes voltadas para web, que trabalha aqui com JSON, com XML, com algumas outras verificações também em .NET. Vamos aqui em código e vamos selecionar um item comum, por exemplo, como um item de classe. O nome dessa classe vamos chamar de, pode ser de variáveis. Variáveis. O final dela é .vb. Por quê? Porque nós estamos utilizando o projeto em VB. Então vai ficar o nome da classe que você colocou, sem acento aí, obviamente, né, e sem nenhum caractere especial, .vb. E aí ele vai gerar então a classe aqui com um método de chamada, que é um método construtor, um public class, né? E aqui dentro você pode chamar alguns métodos dentro dela. Um outro arquivo muito comum que nós vamos trabalhar bastante, além das classes, vai ser também o módulo, que é bem semelhante. Percebam que até a extensão deles são iguais. Eu vou chamar aqui de variáveis M no final, variáveis M de módulo, né? Um é de classe e outro de módulo, e vou mandar adicionar. A diferença é que ele começa com public class, por exemplo, essa classe pode ser chamada de qualquer outro arquivo formulário que você tenha. E esse módulo, ele é algo específico voltado aí para um único formulário. Às vezes você vai fazer um módulo ali para fazer, por exemplo, a limpeza de algum registro. Então você pode iniciar esse módulo e associar a um formulário específico. Depois nós vamos ver na prática, né, a criação e a utilização de ambos os recursos.